o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma conta amarga no bolso dos consumidores e nos cofres públicos. Além de ser denunciada pela má qualidade de serviço, a Enel ganha o noticiário por ter recebido em 10 anos 800 milhões de reais de incentivos fiscais por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. A informação surgiu nesta segunda-feira durante reunião da CPI da Assembleia Legislativa, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Alvo da insatisfação dos clientes que a colocam em primeiro lugar no ranking de denúncias e queixas nos órgãos de defesa do consumidor, a Enel continua no noticiário negativo do Ceará, não apenas pelo descontentamento no interior do estado e na Grande Fortaleza, mas também pelos privilégios que recebe com incentivos fiscais. Enquanto deixa em muitos momentos os consumidores às escuras, com menos mão de obra destinada à manutenção da rede elétrica, a Enel foi agraciada nos últimos 10 anos com 800 milhões de reais em incentivos fiscais. A revelação sobre a bolada de dinheiro foi feita nesta segunda-feira durante reunião da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo diretor de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, Heitor Freire. A CPI apura as denúncias contra a Enel pela má prestação de serviço. Segundo Heitor Freire, a empresa deixou de pagar mais de 800 milhões de reais em impostos como incentivo à geração de empregos, mão de obra qualificada e infraestrutura. Mas, conforme enfatizou, essa contrapartida não foi cumprida. O diretor da Sudene disse ainda que o incentivo fiscal poderia ser gasto em saúde, infraestrutura, ou seja, em algum benefício direto para a população, mas voltou para a empresa e, mesmo assim, hoje só se escuta denúncias e precariedade. Após a reunião na CPI, Heitor Freire relatou que as informações darão subsídio para a Sudene reavaliar, fiscalizar e cortar os benefícios fiscais. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, onde tem uma subestação da Coelce, a antiga Coelce, hoje Enel, tem lá em alguns lugares aquela placa Incentivo Sudene, incentivo fiscal. O que tem de novidade aí é a revelação sobre essa montanha de dinheiro. 800 milhões de reais, que entra nesse contexto de discussão sobre o papel que a Enel cumpre no Ceará, principalmente pela má qualidade dos serviços, porque as empresas que recebem incentivos fiscais, ou seja, têm reduzida a carga tributária, acabam por serem cobradas a dar uma contrapartida ao consumidor, neste caso a população, com uma qualidade de serviço melhor, com mais trabalhadores, com mais mão de obra qualificada, com mais empregos gerados. Mas pelo histórico mais recente da Enel, não tem nada disso. Basta ver e acompanhar o noticiário, os órgãos de defesa dos consumidores, que diariamente tem registro negativo sobre a atuação da Enel. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano e ouvintes. Quando a gente pensa, que já não tem mais surpresas a serem reveladas em relação à Enel, aí vem mais essa. Eu, por exemplo, sabia, lógico, que havia esses incentivos fiscais em relação, por exemplo, a órgãos como a Sudene, que tem como propósito exatamente promover o desenvolvimento regional, por isso que ela ajuda essas empresas, dando esse suporte, essa redução no pagamento de impostos, exatamente para que haja retorno para a região. E quando a gente fala de retorno para a região, nós estamos falando o quê? Da geração de emprego, da qualificação de mão de obra, de preparação de profissionais, coisa que a gente tem visto, ou pelo menos tem colocado em questionamento, que a Enel não tem feito ao longo desse tempo presente aqui no estado do Ceará. Dizendo, além de não gerar empregos suficientes, eu estou falando de não gerar empregos suficientes porque a gente tem visto claramente a dificuldade, por exemplo, na formatação de equipes, principalmente em períodos em que se exige uma maior demanda da Enel, como a gente verificou durante o final de ano, como a gente verificou durante o carnaval. Mas pior ainda, tem a precarização da mão de obra.
obra, Luciano, que é outro ponto. Além de você não gerar emprego, aqui existe uma mão de obra precarizada, porque é exatamente uma mão de obra terceirizada, que é maltratada, que não é valorizada o suficiente, enfim, e que tudo isso tem reflexo no dia a dia, na prestação do serviço feito pela Enel aqui aos cearenses. Então, são fatos que chegam, que eu acho que dão mais robustez para esse trabalho que aqui está sendo realizado pela Assembleia Legislativa há um bom tempo. É óbvio que isso vai embasar esse relatório final. Não se iluda aqui, Luzenor e ouvintes, de que nós vamos ter, por exemplo, ao fim desse trabalho, o pedido de cassação da concessão da distribuidora e da atuação dela aqui no estado do Ceará. Talvez nem caiba esse pedido, jornalista Beto Almeida, porque legalmente exatamente por isso. A concessão vale aí até 2028. Não, Luzenor, ela pode muito bem solicitar, por exemplo, a não renovação, mas é o contrário, a gente sabe muito ao contrário. Ou a reestatização. Não, a reestatização aí eu acho também que é outra probabilidade ainda menos, plausível para a gente trabalhar nesse segmento. Eu, particularmente, não vejo essa possibilidade, viu, Luzenor? Agora, a questão todinha que eu vejo é o seguinte, como cobrar que o novo contrato de concessão que vai ser renovado a partir de 2028 e quem sabe até antecipado, porque o próprio governo federal, por meio da sua agência, que é a ANEEL, já está trabalhando nesse sentido, não especificamente em relação à Enel aqui no Ceará, mas em relação às concessionárias que existem em todos os outros estados que estão para vencer essa renovação. A ideia do governo é até antecipar, pois que se antecipe, mas que exija da próxima, pode ser a Enel, pode ser a Equatorial, seja lá quem for, mas que exija, Luzenor, contrapartidas e que haja principalmente o cumprimento dessas contrapartidas e mais ainda, fiscalização, que eu acho que está faltando mesmo de verdade, Luzenor, aqui é o cumprimento a sério do papel dessas agências, que no caso aqui no nosso da energia é a Enel, a ANEEL, perdão, para cumprir exatamente o contrato. No caso aqui do Ceará. A Arce, Luzenor, é apenas uma coisa, o papel maior aqui é da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí sim, a gente tem que cobrar que a ANEEL cumpra o seu papel, que ela não seja apenas uma agência política, que ela seja uma agência técnica, do jeito que ela foi criada para ser. Permita-me duas observações. Uma, quando você fala em fiscalização, essa vigilância precisa ser feita ao longo do tempo, não apenas quando surgem problemas, como o mais recente no caso da Enel no Ceará. E nós nunca tivemos uma fiscalização rigorosa, seja dos órgãos de fiscalização, como a ANEEL, como a própria Arce, ou das casas legislativas, no caso da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. Me chama a atenção nessa exposição, nessa revelação sobre os incentivos fiscais, que o Heitor Freire, muitos o conhecem, ele atual diretor, um dos diretores da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O Heitor foi deputado federal ao longo de 4 anos, entre 2018 e 2022, ou 2019 e 2023, e nunca se pronunciou sobre a Enel, nunca se pronunciou sobre esses incentivos fiscais que já existiam naquela época. E agora, depois que todo o dinheiro já foi derramado nos cofres da Enel e suprimidos dos cofres públicos, tanto estadual quanto federal, surge essa denúncia. Claro que a CPI cumpre um papel importante e nós vamos esperar que essa contribuição se converta em medidas mais efetivas para enquadrar a Enel no sentido da empresa prestar um serviço de qualidade. E outro ponto que chama a atenção... E até não renovar essas isenções fiscais se continuar assim, né, não, Luzenor? Beto, o outro ponto que me chama a atenção, eu ando muito pelo interior do Ceará, pela periferia de Fortaleza, pelos diferentes bairros da capital, e me chamou a atenção nos últimos dias, né? Eu passei a prestar atenção sobre a frequência ainda maior de profissionais, Beto, da Enel, prestadores de serviços que trabalham apenas com a moto. Aí me veio uma reflexão, olha, se você vai fazer um trabalho de religação de energia, você exige que ali estejam outros equipamentos, ou seja, a sensação que dá é que a Enel sobrecarrega esses trabalhadores, olha, você vai apenas de moto,
remoto. Faz uma inspeção, depois volta para dizer tem problema numa dimensão maior ou menor, ou seja, quanto menos carros, veículos em circulação, mais economia para a empresa. Zenon, além, pode ser, isso também eu não descarto não, é uma hipótese que você levanta que de fato pode fazer sentido. No caso específico aí, eu já nem olho se isso pode ser uma questão de logística da empresa, de economia, contanto que ela faça. O grande problema, é que não faz. É que não faz. Essa é a questão. Não faz. Com relação à crítica que você direciona, por exemplo, ao fato de que políticos, como é o caso do Heitor Freire, que até bem pouco tempo tinha um mandato de deputado federal, enfim, a gente tem que olhar também o seguinte aspecto. Hoje, como diretor de fundos, incentivo e de atração de investimentos da Sudene, ele de fato tem um olhar mais específico, mais voltado. Então ele com certeza teve acesso e tem acesso a esses dados de forma muito apropriada, até porque agora ele está dentro da Sudene. Realmente o parlamentar, a gente às vezes cobra, mas dá de se entender. Ele tem um universo de coisas para avaliar, para analisar e que chegam, que desaguam ali na mesa dele. Nesse caso específico, agora, como diretor da Sudene, ele tem acesso a essas informações que eu diria, Luciano, que são informações relativamente boas e novas do ponto de vista do conhecimento público. Não que elas sejam novas para a Enel, não que elas sejam novas para a Sudene, mas eu digo novas do ponto de vista do conhecimento da opinião pública. Eu, por exemplo, não tinha ideia desse volume tão alto de isenção de fiscal de 800 milhões de reais dado para a Enel nos últimos 10 anos. E você pergunta o seguinte, e isso reverteu em quê? No que melhorias isso trouxe para o Ceará? O que foi que isso gerou de positivo para a atuação da empresa aqui no estado? Quantos empregos ela gerou como contrapartida? O que ela trouxe realmente de perspectiva para a melhoria dos investimentos, para quem quer investir no Ceará? Porque o que a gente escuta é, quem hoje tem, por exemplo, Zeno, um projeto que você manda fazer solar na sua casa, você vai sofrer, viu? Com burocracia para você finalmente interligar essa sua rede de energia solar ou eólica lá na rede da distribuição da Enel. Para a mesma coisa, se você tiver um empreendimento, eu tenho amigos que sofreram quando montaram restaurantes e passaram 2, 3 meses tendo que alugá-los no gerador próprio de energia enquanto não ia fazer a ligação do serviço pela Enel. É esse tipo de situação que precisa mudar. Para finalizar esse assunto da Enel, veja o que tem hoje, Beto Almeida, como destaque na imprensa brasileira. Brecha no site da Enel permitiu o acesso a CPF, endereço e dívida de clientes. A Enel vai ter que prestar contas aqui também aos órgãos de fiscalização sobre esse vazamento de informação que é grave, né? Porque hoje se existe um patrimônio formidável para quem trabalha com informação, com venda, com comercialização de produtos, é a informação. E vai contra uma lei pessoal. E você sabe que vai contra uma lei, isso é crime hoje, né? Você fazer não proteger os dados dos seus clientes.